Olá, muito bom dia. Terça-feira, 26 de dezembro de 2023. Espero que você tenha aproveitado muito bem o seu Natal junto com a sua família. E a partir de agora a gente segue com as informações aqui ao vivo de mais uma edição do Bom Dia Produtor. E a gente está começando o Bom Dia Produtor nesta terça-feira, trazendo imagens ao vivo de Divinópolis, em Minas Gerais, onde o dia começou com o céu aberto, mínima de 17 graus. A meteorologia prevê aí um aumento de nuvens carregadas, a gente vê aí que o céu já começa a ficar um pouco mais carregado agora pela manhã e tem pancadas de chuva de até 20 milímetros à tarde e também à noite. A máxima pode passar hoje dos 34 graus. Nessa edição do Bom Dia Produtor, você vai ver que o Conselho Nacional de Política Energética decidiu que a partir de março de 2024, o percentual de biodiesel no óleo diesel passará dos atuais 12% para 14%. A reunião, que contou com a presença do presidente Lula, também determinou a suspensão das importações do biocombustível. E vai ver também que os produtores de citros do estado de São Paulo têm até o dia 15 de janeiro para apresentar o relatório do Cancro Cítrico e também do Greening. O prazo foi estabelecido pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. E foi assinada a ordem de serviço para a obra que dá acesso à rota bioceânica no Rio Paraguai. O documento foi assinado pelo ministro interino dos Transportes, Jorge Santoro. A obra, prevista para um prazo de 26 meses, será viabilizada pela União e contará com investimento de 472 milhões de reais. E tem mais, fique com a gente, Bom Dia Produtor está começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 8 horas e 5 minutos e a gente começa essa edição, lembrando que você pode acompanhar também toda a programação aqui do Bom Dia Produtor pelo Universo Digital, tá? Estamos ao vivo pelo portal sba1.com e também pela página do Canal do Boi lá no Facebook. Bom, final de ano é época de conferir um balanço das principais associações do agronegócio brasileiro. Você vai ver agora um balanço realizado pela Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais. A gente destaca nesse ano de balanço de 75 anos da extensão rural aqui em Minas Gerais e no Brasil, com algumas entregas relevantes para a sociedade, né? Uma das principais é o atendimento que a Emater está fazendo para potencializar o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Foram mais de 50 mil atendimentos esse ano que a gente tem conseguido vislumbrar uma melhoria muito grande da qualidade nutricional da merenda escolar em todo o estado de Minas Gerais. Temos também o lançamento do primeiro marketplace público governamental que trabalha os produtos da agricultura familiar, onde todo o Brasil pode ter acesso à diversidade da produção agropecuária do nosso estado de Minas Gerais, com cachaças, cafés, doces, queijos e muitos outros produtos característicos da nossa cultura mineira. Tivemos também o lançamento do catálogo do turismo rural, Ruralidade Viva, está disponível no site da Emater, onde a gente leva, né, essa conscientização e promoção da oportunidade de prestação de serviço de turismo pelos produtores rurais. Destaco também a realização dos já tradicionais concursos estaduais de qualidade do café e do queijo. No café, nós descobrimos e garimpamos o melhor café de Minas Gerais em Sabará, numa região que não é historicamente uma região produtora de café, mas hoje pode dizer que tem o melhor café do nosso estado, fruto do trabalho da assistência técnica. Entregamos esse ano 2 obras estratégicas importantíssimas que há anos precisavam ser feitas e a Emater conseguiu solucionar esse problema, que é o revestimento do canal do Jaíba, que estava com uma fissura e vazamentos, e também a obra de desassoreamento do córrego do Bananal em Salinas. Inauguramos também esse ano o Museu Mineiro da Extensão Rural, eternizando aqui toda a história da extensão rural em Minas Gerais.
Também executamos mais de 20 milhões de reais de emendas parlamentares e destacar, dentre as várias entregas, os kits de feira livre, as barraquinhas que todos conhecem, já estão presentes em mais de 600 municípios mineiros, a doação de sementes, de microtratores, tratores, kits de apicultura, o Mais Genética com a inseminação artificial para melhoria da qualidade genética do nosso rebanho e aumento da produtividade de leite do nosso estado. Mas eu queria destacar aqui a emenda de bancada federal de 8 milhões de reais, onde a gente conseguiu atender 51 mil famílias em todo o estado com doação de sementes de feijão que geraram renda e asseguraram a questão alimentar a todas as famílias atendidas. Também tivemos, no movimento de capacitação e qualificação da nossa assistência técnica, mais de 6.220 certificados, ou seja, nós estamos qualificando os nossos técnicos para a gente promover uma assistência técnica cada vez mais qualificada no campo. E, por último, queria destacar a criação da Diretoria de Infraestrutura na Emater, onde a gente vai trabalhar diversos projetos para a melhoria da infraestrutura rural. A gente elaborou um planejamento muito robusto de diversas intervenções que a gente pretende colocar em prática para melhorar a infraestrutura no campo. A gente tem diagnósticos que precisamos melhorar muito o acesso à água, precisamos melhorar a conectividade, a geração de energia é uma oportunidade muito grande a ser explorada. Temos projetos para colocar em curso para a implantação de barraginhas, de terraços, de adequação de estradas vicinais, a questão de abastecimento de água em diversas localidades, a questão de saneamento rural, a energia fotovoltaica é uma oportunidade que precisa chegar para o pequeno produtor, é uma oportunidade que está sendo muito explorada pelos grandes empreendedores, mas a gente precisa levar isso como uma fonte alternativa de renda para o pequeno produtor e, com prioridade, também atacar ainda o vazio de conectividade que a gente tem no nosso estado de Minas Gerais. O governo federal autorizou o aumento no percentual do biodiesel no óleo diesel. O setor do agronegócio elogiou a decisão. Veja os detalhes na reportagem de Flávia Rabelo. O Ministério de Minas e Energia confirmou nesta semana o aumento do percentual de 12% para 14%. A mudança está prevista para entrar em vigor já em março de 2024. Para 2025, o governo vai subir a mistura do biodiesel no óleo diesel para 15%. Atualmente, o teor é de 12%. E o cronograma anterior do governo estabelecia 13% em 2024, 14% em 2025 e em 15% em 2026. A decisão de hoje, portanto, antecipa em um ano esse calendário. O presidente da FPBio, o deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, elogiou a decisão do Conselho Nacional de Política Energética. É uma política que sempre tem antagonismos dentro do próprio governo, mas hoje, na reunião do Conselho, foi definido que nós teremos, a partir de março, 14%, inclusive com o comando do próprio presidente da República, e 15% em março do ano seguinte. O que significa dizer que dos 10% que tinha quando assumimos a presidência da frente, nós já aumentamos em 40% o biocombustível em março. Isto vai gerar em torno de 650 a 680 milhões de toneladas de farelo de soja. Ao invés de nós vender soja em grão, nós vamos vender quilos de frango, de suíno, carne bovina, leite. Nós vamos estar vendendo produto industrializado ou semi-industrializado para o mundo. É uma política que, por todos os setores que tu olha, ela é vantajosa. Tá? Para a questão social, isso começa numa pequena propriedade rural, com o selo, e termina na prateleira do supermercado. Para cada litro de biodiesel consumido, nós empregamos em torno de, proporcionalmente, 17 vezes o que emprega o fóssil. Tá? Então, foi uma grande vitória, terminamos o ano com uma grande vitória, estou muito feliz por isso. Eu lembro das conversas, das outras coletivas, que o senhor falou que tinha até uma proposta, aquela ideia de decenal, não era assim que seria dentro desse programa? Isto é o combustível do futuro, o relatório é do Arnaldo Jardim, ele está pronto para ser votado, veio um projeto do combustível do futuro do governo, que é muito mais abrangente, e aqui tinha um projeto de nossa autoria, feito por nós, como presidente da Frente do Biodiesel, com apoio técnico deles, que trabalha duas questões que não é normal na legislação brasileira. Nós estamos querendo a rastreabilidade.
O que é a rastreabilidade? É que o consumidor do combustível brasileiro, em qualquer tempo da sua viagem, ele tenha direito a conferir a qualidade do combustível que ele está utilizando. Porque é comum acontecer um problema no motor de um caminhão e o culpado é o biodiesel. Então nós queremos rastreabilidade, porque se tinha água no tanque do diesel, a culpa não é do biodiesel. Então queremos rastreabilidade desde que ele sai da usina até... E depois, quando o combustível é utilizado, já é misturado e a rastreabilidade continua. Então nós estamos exigindo transparência comercial nesse processo. A outra questão é uma política de decenalidade. O que é isso? É garantir uma política segura por 10 anos. Então, além da segurança jurídica, a previsibilidade por 10 anos. De Brasília, Flávia Rabelo. Foi uma cerimônia realizada nesse final de semana no Bioparque Pantanal, aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Assinou, serviu como palco para a assinatura da ordem de serviço para o início das obras que darão acesso à ponte sobre o Rio Paraguai da Rota Bioceânica. A nova alça é essencial para viabilizar o projeto e, assim, encurtar o caminho entre o Brasil e o Oceano Pacífico pelo Chile. O repórter José Cunha acompanhou o evento. Em mais uma ação que coloca a Rota Bioceânica como uma das principais prioridades do governo do estado, o ato de assinatura da ordem de serviço para a construção das vias que darão acesso à ponte que atravessa a fronteira entre Brasil e Paraguai vai acelerar o processo de conclusão da rota. Tudo aquilo que a gente vinha discutindo, a ponte sendo realizada, o trecho do Paraguai já bastante avançado, com o último tramo tendo sido dado ordem de serviço. O que faltava era o acesso à ponte com as suas estruturas alfandegárias. E aqui o ministro da Infraestrutura do Governo Federal e a ministra Simone do Planejamento vêm a Mato Grosso do Sul dar ordem de serviço desse último trecho e da revitalização, da restauração da 267 no 100 km final. Então são 711 milhões de reais que foram dados ordem de serviço hoje, para que a gente comece a construção do acesso à ponte, que já está quase a metade realizado. Ainda de acordo com o governador Eduardo Riedel, esse é mais um momento histórico que aproxima não só o estado, mas todo o país de um novo caminho para alcançar novos mercados e chegar mais rápido àqueles que já existem. Significa um novo caminho para os mercados do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Que mercados são esses? A Ásia, com China, com Japão, com Coreia, com Índia. E esse acesso saindo pelo Pacífico, ele se torna mais perto a viagem de navio, mais competitiva. E a rota aproxima esses países do Mato Grosso do Sul. Então é basicamente essa uma primeira ação. Segundo o ministro interino dos Transportes, Jorge Santoro, só em 2023 o governo federal já investiu mais de 600 milhões de reais em melhorias na malha viária do estado. E com mais essa obra, Mato Grosso do Sul terá tido o maior investimento em um só ano nos últimos 10 anos. A ideia nossa do governo federal, ministro Tebet, a gente diminuir o prazo, o tempo de fazer o desembaraço aduaneiro. Hoje nós temos em alguns locais um desembaraço de 2 dias, 3 dias, isso não é possível. A gente precisa ter um desembaraço aduaneiro em 2, 3 horas. E a gente está discutindo um modelo, tanto com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Fazenda, para a gente propiciar uma solução muito boa para viabilizar efetivamente esse investimento que nós estamos fazendo aqui. A ponte sobre o Rio Paraguai terá 13 quilômetros de extensão e está orçada em mais de 470 milhões de reais. Ela fará parte da Rota Bioceânica, a primeira das 5 rotas que, de acordo com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, serão construídas no Brasil até 2027. Um orçamento que deve ultrapassar a casa dos 10 bilhões de reais. 30% de tudo que a gente exporta de produtos mais elaborados, que vai para a indústria, que sai da indústria, eles não vão para a Europa, para os Estados Unidos, eles ficam na América do Sul. Imagina se nós integrarmos todo o Brasil de norte a sul, passando pelos estados fronteiriços com a América do Sul, o quanto nós não poderemos vender a mais para esses países e vice-versa. Isso significa emprego, gente, significa renda, e significa dinheiro circulando mais na economia e no comércio dos estados. Por isso nós apresentamos 5 rotas de integração regional, uma não briga com a outra, pelo contrário, uma complementa a outra. O presidente Lula gostou do projeto que nós fizemos, bateu o martelo.
E agora já se tornou uma realidade no sentido de ser os planos de desenvolvimento de roda de integração regional de 2024 até 2027. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, José Cunha. Bom, reta final do ano, aí última semana do ano, tem a oportunidade de você fazer aquela compra bem feita, sabe? Fechar o ano com chave de ouro. Estamos falando dos touros da semana do Genética BR. Semana começando praticamente hoje, né? Ontem feriadão e tal. Você tem a oportunidade ao longo de toda essa semana de fazer investimento certo em genética, naquela genética que paga a conta, que agrega valor ao seu rebanho. São os touros da semana do Genética BR. Gabriel Borges está chegando aí com os destaques dessa semana. Guardião Fibra Celeiro é o primeiro touro da oferta Touros da Semana. Dá uma olhada no que nós temos aqui direto lá de Rondonópolis, da Agropecuária Celeiro. Um touro que ficou entre os 3 mais bem colocados da prova da Confraria da Carcaça que teve lá na Central Bela Vista. Na sequência, descemos aqui para o Mato Grosso do Sul, é o patrimônio genético das 7 estrelas, Cowboy 7 estrelas. Dá uma olhada que luxo que é esse touro. Excepcional, meu amigo, excepcional. Na sequência, vamos trazer um touro também do patrimônio da 7, lote número 541, que é o Cacife das 7 estrelas. Um touro extremamente bem avaliado, trazendo aí 37 pontos dentro do PMGZ. Dá uma olhada na bala que nós temos aí. E também do patrimônio genético da 7, Chumbado 7 estrelas. O touro que foi aí participante do 7 da 7 edição 2022. Olha que luxo, touro contratado aqui pelo Genética BR. E vamos fechar com ele, né? O fenomenal filho do USP, o grande monarca das 7 estrelas. Um touro de 1.200 quilos a campo, cobrindo vaca, fazendo repasse no Vila P.O. Então não perde a oportunidade não, porque aí essa semana, esses touros você pode recebê-los aí comercializados a R$ 27,00 a dose. Lembrando da nossa regra, é mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por touro. Não perde não. Se você quiser conhecer todos os touros que compõem a paleta dos animais do Genética BR, é só acessar o @play.com. São 8 horas e 20 minutos, vou para o nosso primeiro intervalo comercial desta edição. No próximo bloco, você vai conferir mais detalhes sobre os sistemas produtivos da pecuária que, aliado à tecnologia, otimizam a gestão de uma propriedade. Eu volto já. Já estamos de volta, 8 horas e 22 minutos. Durante o evento de pastagens realizado pela Scott Consultoria, o analista de agronegócios, João Pedro Cuti Dias, conversou com o médico veterinário Mário Garcia sobre os sistemas produtivos da pecuária. E é essa entrevista que você revê agora. Eu estou aqui com o Mário Garcia, veterinário. Ele chefiou uma das sessões aqui do evento da Scott. Você conhece a parte técnica e conhece o produtor. Como é que você vê um evento igual a esse aqui para o produtor, para o pecuarista brasileiro nesse momento? Sensacional a sua pergunta, João Pedro. Esse é um evento diferenciado em termos de pecuária e em termos do momento que a gente está vivendo. Por quê? A gente está num momento de grandes incertezas, grandes mudanças e muitas vezes as pessoas querem saber assim, como que vai funcionar tal coisa? O que eu coloco no meu projeto? E o componente que a gente precisa colocar nos projetos na atualidade é a incerteza, é a certeza da mudança. E para isso a gente precisa ter formas ampliadas de enxergar possibilidades e eu preciso de um repertório, não só de tecnologias, mas de possibilidades de uso e de arranjos de sistemas produtivos. E isso é o que está sendo trago aqui nesse evento, onde pesquisadores, produtores, profissionais da área estão trazendo reflexões, experiências de vida, de forma que as pessoas consigam enxergar os seus sistemas e ver assim, o que se adapta mais ao momento que eu estou vivendo. Então, um evento fantástico. Mário, hoje a pecuária o pecuarista está passando uma fase de muitas incertezas, além do normal. As palestras abordaram a necessidade de uso de tecnologia associado muito à questão econômica, ou seja, tem que usar tecnologia que remunere ele posteriormente.
E você vê você vê um Brasil se despontando como grande exportador de carne, o mercado crescendo, a produção interna. Porém, nem sempre isso resultou em sobrar dinheiro para o pecuarista. Como é que você vê hoje o momento? Esse ciclo está chegando no fim do ciclo dele de baixa, a partir daí há uma expectativa de uma evolução positiva? Acho que muita gente gostaria de ter essa certeza se é ou não o fim do ciclo de baixa, né? Chegando, né? Mas uma coisa importante é o seguinte, nós estamos falando cada vez mais de gestão, mas em média a gente pratica pouco gestão. Então o pecuarista, de forma geral, a gente vê muito focado na questão produtiva, na questão zootécnica e muitas vezes buscando índices zootécnicos superiores sem ter feito o dever de casa, que é ter os seus números para mensurar o quanto que a evolução e a inserção dessa tecnologia teve o poder de mudar o meu negócio. E isso é a questão central da gestão, que é eu implementar novos processos, medir o resultado, voltar e realinhar para poder buscar os melhores resultados. Como a maioria faltam os dados financeiros e a avaliação econômica do resultado provocado, fica-se muito investindo em aumento de produção zootécnica e agronômica, mas sem saber qual que é o ponto ótimo do projeto de cada um. Bom, isso é tão verdadeiro que uma das conferencistas perguntou ao pessoal qual era o custo de produção, pouca gente não sabia o custo de produção. Exatamente, exatamente. Isso aí espelha a realidade. E olha que aqui a gente está tratando de um público que não é a média dos pecuaristas brasileiros. Aqui a gente muito acima, né? Muito acima. Aqui a gente está falando de uma elite em termos de produtores. Ou seja, nós vamos ter que aprofundar em processos gerenciais cada vez mais para cada um poder ajustar a sua sintonia fina entre uso de tecnologias, investimentos e busca de resultados. Nós estamos aqui nas entrevistas pedindo ao entrevistado que ele dê uma mensagem curta e direta ao pecuarista que está assistindo, o senhor e a senhora está assistindo. Mário, na tua avaliação, qual seria a mensagem que tu passaria para o pecuarista que está assistindo você agora? A mensagem principal que eu gostaria de passar para você que está nos assistindo é que, à medida que vocês conseguirem aprofundar mais na coleta de dados de custos, receitas, investimentos e conseguir, a partir disso, montar o seu painel de bordo para conseguir enxergar quais são os resultados, podem ter certeza, vocês vão enxergar os sistemas com uma clareza muito maior e tomar decisões mais assertivas. Boa sorte para todo mundo. Bom, recentemente nós mostramos aqui no canal do Boi o trabalho do ribeirinho Jailson, que complementa a renda familiar coletando sementes de espécies nativas do Cerrado na Baixada Cuiabana. E hoje você vai saber como as sementes são selecionadas e semeadas no viveiro. A reportagem é do Valdir Pacheco. É no município de Nobres, na vila Bom Jardim, próximo de Cuiabá, mais precisamente no sítio Capão Azul, onde as sementes são beneficiadas no viveiro. Após a coleta pelas famílias ribeirinhas, as sementes são trazidas aqui para o viveiro, plantadas em tubetes e após 3-4 meses estão prontas para ser reintegradas à natureza. No viveiro, as sementes são classificadas e para isso é necessário conhecer muitas espécies nativas do Cerrado. O processo é um despolpamento, tratar a semente. Algumas receberão um aditivo para poder estimular a germinação, que é a quebra de dormência. Outras vão semeadas direto. Após esse processo de tratamento, vai haver a germinação, depois vai haver o manejo dentro desse processo até chegar ao ponto de vir para o campo. Conforme chegou, despolpou, classificou e deixou ela em condições de semeio, ela vai ainda permanecer no viveiro entre 6 a 8 meses, para atingir um mínimo de 40 centímetros. Aí ela está no ponto. E mesmo assim, eles passam por um processo de rustificação, lá mesmo no viveiro. Ela sofre um jeito de pouca água, pouco adubo, então para ela aguentar
a diversidade do campo. Aí sim, elas estão prontas para ser classificadas, embaladas. Elas são embaladas em rocamboles com 50 unidades, contendo mudas frutíferas e não frutíferas, todas nativas. Aí contendo também uma classificação de pioneiras, que tem o crescimento mais rápido, em torno de 70%, e 30% constituído de não pioneiras, que são as árvores gigantescas, tipo jatobá, tipo seringueira, vajão, itaúba e outras espécies que são as que vão ficar para sempre, vão ter longevidade maiores. As frutíferas compõem ali quase que 50% por causa dos animais, sejam eles pássaros, peixes, que as árvores frutíferas que caem no barranco e caem lá, vai alimentar os peixes, vai alimentar os mamíferos, os primatas, né? Enfim, uma série de araras, papagaio, todo entra nesse composto aí. A recuperação de áreas degradadas retoma o ecossistema o mais próximo possível da sua condição original. Na fazenda Paranatinga, em Sorriso, no médio norte do estado, acompanhamos o plantio de espécies nativas para recuperação ambiental. Primeiro, é feita uma identificação da área onde vai ser recuperada. Se ali entra maquinários, entra tratores, assim, é utilizado um subsolador florestal. Nós utilizamos primeiro de eliminar o agente degradador. Normalmente é a braquiária, que não deixa a muda vir se não for combatido com ela. Se for o caso de entrar maquinário, entra a subsolagem, conforme nós estamos observando. Essa área de subsolagem, além de ele afrouxar o chão, o solo, ele deposita o fósforo na linha, que é um dos elementos que vai ficar degradando aos poucos. É feito o tratamento com hidrogel na cova. Após esse tratamento já vem a muda. Essa muda é plantada na sopa do gel e mantém ela hidratada por alguns dias até receber uma chuva. Caso não houver essa chuva, a gente entra com uma irrigação. Colocamos 3 litros de água por cova. Aí essa muda está enraizada e já está praticamente consolidada a sua vida. Aí depois do plantio, aí vem uma etapa das manutenções. Primeiro, manutenção ocorre aos 30 dias, que já vem um adubo de arranque, que só o fósforo lá embaixo ele não dá o que a planta precisa. Esse adubo de arranque normalmente vem um NPK, normalmente o 20020 mais os micros. Ele vai dar um arranque no sistema radicular para essa muda vir rapidamente. Na segunda manutenção, que vai aos 90 dias, repete novamente esse NPK. Na terceira manutenção, aos 150 dias, repete a mesma coisa. E sempre que repetir, vai haver aquela limpeza no entorno da muda ali. Normalmente é uma limpeza mais direcionada ali em volta da muda. Após essa limpeza e essa aplicação dos agentes, lá vamos dizer, para o mês de abril, ela já está uma muda ali com 1,5 m a 2 metros. Aí já facilita a manutenção, porque é só uma pequena roçada, o controle de alguma erva que vai entrando fica mais fácil. E ele consolida aos 18 meses. Em 18 meses já vira uma matinha de em torno de 3 metros ou até 4. Dessa forma como nós trabalhamos. Para o plantio com espaçamento de 3 metros por 2, são utilizados aproximadamente 1.667 mudas por hectare. Nossa equipe é formada por 4 pessoas e no dia a dia, no nosso plantio, nós plantamos basicamente 15 mil pés de mudas nativas, tanto nativas como eucalipto também. A gente entrou agora, acabou de fazer 2 anos, né? E a gente chegou aqui, notou bastante erosão, área degradada, que nem se usava plantar mais. E aí essas áreas que tem um pouco de cascalho, principalmente, facilita escorrer água e virar erosão. Para que um projeto tenha êxito, deve ser elaborado por um gestor ambiental e deve começar com um projeto da área. E deverá ser feito por um especialista em restauração de ecossistemas nativos. Porque nós trabalhamos os 2 viveiros, tanto de Nobres como de Sorriso. O de Nobre é mais bioma cerrado mesmo, né?
que fica lá na Baixada. E aqui no Sorriso ele já pega a bacia amazônica. Então nós temos aqui coletores nos municípios de Alta Floresta, Cotriguaçu, Juruena, do Baixo Telespires e do Baixo Juruena, até o Tapajós. Essas árvores que são trazidas é o mesmo procedimento. Embora elas sejam do bioma amazônico, elas estão todas trabalhadas ali no Viveiro Eco da Mata. E elas são distribuídas por exemplo, se tiver uma área degradada lá no Juruena, daqui que veio a semente de lá mesmo, a gente transfere as mudas para lá, né? E assim em qualquer outra parte do estado. Da comunidade Vila Bom Jardim, em Nobres, na Baixada Cuiabana, Valdir Pacheco. Vamos falar agora sobre caprinocultura, que está presente em todas as regiões do Brasil. E a crescente produção de leite de cabra tem gerado muitas oportunidades para muitos produtores. Para garantir a qualidade do leite produzido nas fazendas, o manejo da ordenha é uma estratégia indispensável. A coordenadora regional da Emater Mineira, a Cíntia Leite, dá algumas dicas de uma ordenha higiênica e eficiente do leite de cabra. Confira aí. O agronegócio da caprinocultura ele está em crescimento no Brasil. E a procura por produtos oriundos do leite de cabra tem aumentado pelos consumidores, principalmente em grandes centros. Um dos pontos muito importantes para ter um leite de qualidade é ter higiene na ordenha. Primeiro passo para uma ordenha higiênica nas cabras é que elas precisam ser conduzidas com tranquilidade até a sala de ordenha. Então, nesse ponto, a gente já está pensando no bem-estar das cabras. É importante que o ordenhador esteja com roupas limpas e com as mãos limpas. Ele não deve fumar nem comer durante a ordenha. Lavando as mãos, ele deve secar em papel toalha. Inicia a ordenha com o uso do pré-dip, que é uma solução à base de iodo ou de cloro para fazer a higiene do teto. Caso a cabra esteja com o teto muito sujo, aí a gente lava o teto com a água clorada e seca com papel toalha. Se não tiver sujidade no teto, pode-se usar simplesmente a solução pré-dip. Usa a solução, seca logo após com papel toalha e inicia a ordenha fazendo o teste da caneca telada. O teste da caneca telada é para fazer o teste de mamite clínica. Então, ao fazer esse teste, vai jogar 2 jatos, tirar 2 jatos do teto, de cada teto, na caneca e observar se tem algum grumo. Se tiver presença de grumo, é porque o animal está com a mamite, que é uma inflamação da glândula mamária, e esse animal deve ser retirado da sala e fazer o seu ordenha e tratamento após toda a ordenha das cabras. Após o teste da caneca telada, inicia-se a ordenha, que deve ser completa e ininterrupta. Após a ordenha, é feito o uso do pós-dip, que é um produto à base de iodo glicerinado, e esse produto permanece no teto da cabra. Ele não é para secar com papel toalha. A função do pós-dip é evitar a entrada de patógenos, de bactérias, no teto, pelo canal do teto, que poderá causar uma infecção na glândula mamária. Após a ordenha, a cabra ela é liberada da sala de ordenha e conduzida com cuidado para as baias, onde vão receber um alimento no coxo para que elas permaneçam um tempo em pé para evitar a contaminação do teto, caso ela venha a deitar na baia. São 8h39 agora. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já no próximo bloco, você vai ver que os produtores de São Paulo têm até o dia 15 de janeiro para entregar o relatório de inspeção do cancro cítrico e também do greening. Todos os detalhes logo depois do intervalo. Fica por aí. Já voltamos. E voltamos com imagens ao vivo de São Paulo, capital. Agora tem aí um céu bem nublado, né? Entre nuvens ali. Mas a previsão diz que à tarde e à noite deve ter chuva rápida de até 15 milímetros.
O dia começou na capital paulista com mínima de 20 graus e a máxima deve chegar hoje à casa dos 30 graus. Bom, deixamos de lado as informações do tempo, vamos falar agora de informações da cotação do boi gordo. Você vai conferir comigo a apuração da Scott Consultoria com os preços do fechamento da última sexta-feira. Lembrando que os preços que vão pintar aqui você vai acompanhar em casa são para uma boiada comum à vista, está livre de fundo rural, tá? Está aqui já na tela os preços da região sudeste no fechamento de sexta-feira, que mostra aí nenhuma sinalização do lado direito, o que indica que foi um cenário de estabilidade no fechamento de sexta-feira, né? Pré-Natal, muita gente saindo dos negócios e o dia fechou com os números que estão na tua tela. A Praça Paulista fechou o dia na sexta-feira com a arroba cotada a R$ 239. Trocamos a tela, vamos ver como é que foi o fechamento da sexta-feira lá na região sul. Também mais um cenário aí que indica um fechamento com estabilidade e mais uma vez tanto o Paraná quanto Santa Catarina tiveram destaque aí com a arroba cotada a R$ 234,50. Chegando aqui para o lado do Centro-Oeste, também mostra aí um cenário de estabilidade em Goiás e Mato Grosso do Sul. Na capital Goiânia, o dia fechou com a arroba cotada a R$ 230,50 e aqui em Campo Grande, R$ 229,50. Trocamos a tela do Centro-Oeste, trazemos agora os preços do Mato Grosso, que também fecharam a sexta-feira aí com um cenário de estabilidade. A capital Cuiabá, mais uma vez, fechou o dia aí com a arroba cotada a R$ 208. Trocamos mais uma vez a tela, trazemos agora os preços da região Nordeste. A região Nordeste também indica aí um cenário de estabilidade no fechamento de sexta-feira e mais uma vez a Alagoas se destaca aí com a arroba cotada a R$ 239. E fechamos nosso giro pela região norte, que mostra também um cenário de estabilidade, nem movimentação para cima e nem para baixo no fechamento de sexta-feira. E Paragominas, lá no Pará, fica aí com o destaque com a arroba cotada R$ 222,50. E você confere agora como foi o fechamento também na sexta-feira da cotação do bezerro Nelore com a apuração da Scott Consultoria. Bom, nós vamos agora até o interior paulista, porque o prazo para a entrega do relatório de cancro cítrico e greening está terminando no dia 15 de janeiro. Quem vai trazer as informações para a gente é o Gustavo D'Angelo. Produtores de citros aqui do estado de São Paulo têm até o dia 15 de janeiro para comunicar à Defesa Agropecuária os resultados das vistorias trimestrais realizadas entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2023 em todas as plantas da propriedade. O principal objetivo do relatório é informar o número de plantas com sintomas de cancro cítrico e as que foram eliminadas por greening. A entrega dos relatórios possibilita que as equipes técnicas da Defesa tenham informações precisas sobre a dispersão das doenças e suas áreas de alta incidência, favorecendo um melhor direcionamento das ações de defesa sanitária. O acesso ao sistema para a entrega do relatório deve ser feito através do site gedave.sp.gov.br. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E de São Paulo a gente vai até o estado do Paraná, porque o Paraná enfrentou em 2021 e 2022 fortes epidemias de dengue. Londrina foi uma das cidades mais afetadas, registrando 27 mortes causadas pela dengue. Nesse ano, a cidade começou a testar uma nova estratégia de combate à doença, o uso de macho estéril do Aedes aegypti. Quem vai contar o detalhe para a gente é o Mauro Andrade. A nova tecnologia para o controle da dengue consiste na criação e esterilização do mosquito macho em ambiente controlado para ser solto na natureza. A fêmea, ao cruzar com um macho estéril, faz a postura de ovos inviáveis, o que reduz a população do mosquito no ambiente. A cidade de Londrina resolveu fazer um enfrentamento da dengue com uma nova tecnologia de Israel. A dengue é um problema sério aqui no município. Eu vou conversar com o Felipe Machado, ele é secretário de saúde aqui de Londrina. Felipe, satisfação conversar com você.
Vocês vêm empregando essa tecnologia de machos estéreis para o combate da dengue. Já tem algum resultado? Olha, Mauro, nós iniciamos em julho, né, uma parceria, a princípio sem custo para o município, né, com essa empresa que traz de Israel a tecnologia. Escolhemos geograficamente uma área para que a gente pudesse fazer a soltura desses mosquitos e outra área para que a gente pudesse fazer o monitoramento e comparar duas áreas semelhantes, né? Até então, mais de 4 milhões de mosquitos foram soltos e no final de outubro, início de novembro, eu me reuni com a empresa, com os técnicos da empresa, com a nossa equipe técnica, para que eles pudessem apresentar os dados preliminares. E esses dados eles chamam a atenção de maneira positiva. A gente observou que de forma gradativa, ao passo que eles iam soltando os mosquitos, a redução em relação aos ovos viáveis acontecia de forma muito presente, de modo que mais de 80% de redução ali na região do Mr. Thomas, que é a região que nós escolhemos para fazer a soltura, em comparação com a região do Jamil Dekesh, que é uma região que não houve a soltura de mosquitos e somente esse monitoramento. Então, até aqui os resultados têm sido positivos. Muito positivos, né? E aí as nossas equipes estão fazendo uma análise mais técnica em relação aos dados que nós tivemos acesso e eu pedi que eles pudessem nos apresentar uma proposta de implantação aqui para 2024, para que a gente pudesse decidir se vamos realmente implantar e contar com essa tecnologia no enfrentamento da dengue aqui em 2024 e de que forma, se vamos fazer setorizado em determinados bairros onde historicamente começam a epidemia, se nós vamos avançar para uma área maior e, paralelamente a isso, também as nossas equipes têm se aproximado do Ministério da Saúde com uma proposta de novas tecnologias aqui para a cidade de Londrina. Fato é que todas essas alternativas, todas essas ações e ferramentas que a gente tem encontrado no mercado, nós temos se aproximado para que a gente possa combater efetivamente a dengue aqui na cidade de Londrina e não enfrentar uma nova epidemia. Infelizmente, a dengue é uma doença que sempre preocupa. E o fato que a gente chama atenção e tenta chegar à população e conscientizá-la é que a grande maioria dos focos estão dentro das nossas casas, estão nos nossos quintais. Ações simples que a gente faça enquanto cidadão, nós temos o poder de evitar e até acabar com a dengue na cidade. Ok, secretário. Obrigado pelas informações. Eu agradeço, Mauro, toda a equipe do Canal do Boi. É sempre uma satisfação falar com vocês. Então, olha, cidade de Londrina tentando inovar, trazendo novas tecnologias para o combate à dengue, que no ano passado provocou várias mortes aqui na cidade. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Nós vamos conhecer agora a história inspiradora e cheia de superação de uma empreendedora que se destaca numa produção única de frutas cristalizadas. A reportagem vem lá de Minas Gerais, produzida pelo pessoal do Minas Rural, da Emater, e veiculada em parceria aqui com o Canal do Boi. Confira aí. Tudo o que eu mais queria a partir daquele dia era existir como aquela mulher. Em uma cidade como Carmópolis de Minas, na época com menos de 15 mil habitantes, existir era uma questão de sobrenome. Ali existiam os Paulinelli, os Faleiros e os Amaral. Se você nascesse uma mulher Pereira ou Lima, como eu, sua existência seria sempre ligada de outra pessoa. Assim como a filha do Tico do Zé Lima ou a mulher do Chico do Tezinho. Essa é a história da Maria José, uma menina da roça, do Paiol, uma comunidade próxima a Carmópolis de Minas, cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte. Uma menina que desde muito pequena sonhou grande. Ela queria existir como uma mulher forte. E ela se transformou na Mazé, a Mazé Doces, hoje talvez a maior empresa de doces cristalizados artesanais do Brasil. A Mazé começou a fazer doces ainda muito pequena, com 7 anos. Ela não gostava muito, mas foi uma tarefa atribuída pela mãe. E antes dela perceber na produção de doces uma possibilidade real de renda, ela sonhou com outras artes. Eu sou a quarta de uma família de 5 filhas. E eu sempre falo que meu nascimento foi lindo, meu pai que fez o meu parto, a gente morava lá na roça, uma vida muito simples. E eu nasci lá e eu fui crescendo, né, me sentindo muito amada, muito querida, até que meu irmão chega e eu perco aquele colo, perco aquele lugar. E eu falo que eu fui uma menina rebelde, eu fazia planos para mandar ele embora de onde ele tinha vindo, por dentro do avião, todo mundo falava isso.
E aí teve um momento que eu me refugiei muito em livros e jornais que meu pai trazia, jornais antigos da fazenda onde ele trabalhava. E foi ali que eu comecei a sonhar em fazer a diferença na vida, porque eu vi uma reportagem numa revista que era do grupo de dança Bolshoi, e eu comecei a sonhar em viajar, desbravar o mundo, não tinha como. Aí fiquei trabalhando ali na roça, naquela vida simples, até que de repente eu casei, fui morar em outra roça, né? A gente ficou lá por um período, eu já tive a minha filha lá. Depois a gente viu que a vida lá era muito difícil e a gente veio para a cidade. E na cidade a vida não foi nada fácil. O que eu não sabia é que a vida no mercado de trabalho também pode tornar uma mulher invisível. Comecei a luta de conseguir tentar um emprego e eu consegui, fui trabalhar numa agência bancária aqui, que hoje é o atual Cicobi, era cooperativa de crédito, né? E eu fui cuidar da limpeza lá. Até que eu volto da minha licença maternidade, eu fui demitida. E durante um ano eu procurei emprego aqui em Carmópolis, né? Eu não queria muito, queria um trabalho que pudesse me pagar um salário mínimo, mas assim, não consegui, as portas se fechavam mesmo. E chegou um dia, já morando nessa casa aqui, eu não tinha R$1 para comprar leite para os meus filhos. E aí foi que eu decidi no dia seguinte fazer doces. E eu comprei a prazo açúcar, leite, amendoim, fiz uma receita de doce, saí nas ruas de Carmópolis para vender, ganhei R$20. Aí eu paguei aqueles ingredientes, fiz uma compra para casa e eu percebi ali que eu ia mudar o rumo da minha vida. E mudou mesmo, mas o caminho não foi fácil. Contudo, ela estava preparada, como conta aqui nessas páginas. Durante a infância, aprendi a importância da agilidade, da disciplina, da confiança e, principalmente, da coragem para enfrentar novos desafios. E comecei a fazer doce, vender nas ruas, até que um dia eu falo que eu tive a melhor ideia de toda a minha vida, que eu falei, vou vender doce na Leiteria Nevada, né, que é uma lanchonete que tem as barras da 381. E fui lá vender doces e o Marco Aurélio, eu cheguei com meus doces, assim, era doce de leite, de amendoim e de mamão cortadinho. E aí ele falou que não queria aquele doce, eu insistia com ele para comprar aquele doce, ele não queria, até que ele me pergunta se eu fazia fruta cristalizada. Aí eu, de susto assim, sem saber o que era, falei para ele que não sabia, mas que eu ia fazer. Mas eu nunca tinha comido uma fruta cristalizada, nunca tinha visto, eu não sabia o que era, mas eu percebi uma grande oportunidade de negócios. Teve Minas ao Luar aqui em Carmópolis, a prefeitura me convenceu que eu tinha que ter uma barraquinha de doces e eu fui, montei essa barraquinha lá, só que ninguém comprava doce, eu dei cãibra assim de sorrir, eu lembro que eu fiquei até madrugada velha ali. Mas quando eu estou na multidão lá, o Marco Aurélio chega e fala assim, comi seu doce cristalizado, tá muito ruim, não é isso que eu quero. Eu lembro assim que eu fiquei brava, falei, você vai comer o melhor doce cristalizado da sua vida. Isso foi lá pelo ano de 1999 e na época não tinha acesso rápido à informação, a internet não era o que é hoje. Foi então que no meio desse turbilhão ela reencontrou a Flora. Conheci a Flora quando tinha 12 anos de idade. Ela era extensionista da Emater Minas. Na ocasião, dava aulas de culinária e ensinava as meninas a cuidarem dos seus corpos. Nessa época, a Flora atuava no projeto chamado Clube 4S, que era focado na juventude rural. S de saber, sentir, saúde e servir. O clube, assim como todo o trabalho da Emater, era regido pela lógica de compreender e atender as comunidades, as pessoas, de forma integral. Orientava, então, desde as técnicas de produção até campanhas de higiene pessoal e recreação. E a Mazé, que aos 12 anos acompanhava a irmã Carminha nas atividades do clube, guarda até hoje o avental que sua mãe, costureira de mão cheia, fez para que ela pudesse participar. Aqui, Flora, olha, o aventalzinho que eu usava lá nos cursos. Olha que você vê, a mãe fez. A gente pedia para ir de avental, não tinha avental descartável naquela época. Aí a mãe dela, caprichosa, ó, fazia o avental. Era do tamanho, vou dar pra Alice. Não, vou guardar, né? Guardei até hoje, olha. Eu cresci. Mas ainda dá pra usar. A extensão nos proporciona isso, né? Uma troca de saberes, né? A gente aprende com os nossos clientes e a gente ensina. E a Mazé Doces a gente acompanha, né, desde o início, né? Primeiro lá no Bom Jardim das Pedras, Clube 4S, né? De 83 a 87, e a Mazé acompanhava a irmã dela, Carminha, porque ela não tinha idade para participar, mas muito interessada ela ia nos cursos, ia nas atividades recreativas, né? E depois, quando ela me procurou para aprender a fazer doces cristalizados, né? Que eu indiquei fazer
a Semana do Hortigranjeiro lá em Florestal. Então ela fez um curso de uma semana com a Geisa e ela chegou e me disse assim, foi lá no escritório da Emater, aqui em Carmópolis de Minas, eu quero fazer o doce mais difícil que eu aprendi lá, o doce cristalizado. Sábado seguinte, aquela noite, que era uma sexta-feira, noite de festa, eu estava na praça de tardezinha, levando os meus filhos estavam brincando, de repente eu avisto quem? A extensionista da Emater, a Flora, atravessando a praça em um terno de linho vermelhinho. E eu falo, Flora, eu tenho que aprender a fazer fruta cristalizada. O Marco Aurélio falou que meu doce está muito ruim. E aí ela falou para mim assim, vai fazer um curso lá em Florestal. Aí a Flora me deu as orientações e eu fui para Florestal para fazer esse curso lá no CEDAF, foi dado pela Emater. Tenho ainda uma garrafinha de licor que eu fiz naquele dia lá. E voltei convicta que eu já sabia fazer fruta cristalizada. Eu aprendi mais ou menos mamão e abóbora. Voltei acreditando que eu já sabia fazer aquele doce. Porque eu fazia o doce numa cobertinha, num fogãozinho de lenha. E aí lá a gente aprendeu que a gente precisava ter uma cozinha para fazer o doce. E eu fui numa agência bancária buscar um empréstimo, um atendente me recebeu, abriu minha conta. Ele falou, vai conversar com o gerente. Aí eu chego lá e falo com ele que eu queria fazer doce. Aí ele falou assim, mas a senhora tem uma empresa? Eu falei, não. A senhora tem uma fábrica? Aí eu falei, não, eu quero dinheiro para mim fazer uma cozinha para fazer doces. Aí ele olha para mim e fala, a senhora tem um plano de negócios? Eu falei, que isso? Não tinha. Aí ele falou que o banco não tinha dinheiro para me emprestar. Aí eu passei na mesa, fechei minha conta, que eu também não tinha dinheiro para pagar aquela conta. E fui para as ruas, peguei esse dinheiro emprestado, ajude de 5% ao mês. Eu achava que era fácil pagar 5 mil reais, nunca tinha tido 5 mil reais. Fiz a minha primeira cozinha e levei quase 5 anos para pagar 5 mil reais. A partir daí, a Mazé conseguiu se estruturar melhor e vender os seus doces numa das paradas mais conhecidas da BR-381. Tinha um cliente fixo e grande. E aí que começou o grande desafio, porque eu fui dobrar a produção. Uma coisa era você fazer 4 quilos de doce. Tudo dava errado. Só prejuízo e dívida, e eu adoeci. Fiquei muito doente, chegou um momento que eu passei a pesar 43 quilos. Aí meu pai chegou um dia e falou assim, minha filha, larga de fazer doce não dá dinheiro. Você tá doente, você vai ficar pior. Eu falei, pai, eu não posso desistir. Verdadeiramente eu não podia. Eu tinha uma dívida de 5 mil reais para pagar. Não tinha ninguém que pudesse pagar aquela dívida. Tinha 2 filhos para sustentar. E mais do que isso, um sonho para realizar, né? E não desisti, eu trouxe meu marido para trabalhar comigo, eu obrigava ele a trabalhar, a gente mais brigava do que trabalhava, mas né, foi uma parte importante. Ele e minha filha Tizá, Gabriel pequenininho, meus filhos cresceram aqui dentro da minha empresa, trabalhando comigo. De toda a minha trajetória, a maior conquista minha foi ter podido criar um trabalho, né, e ter os meus 2 filhos aqui comigo, fazendo o que eu amo fazer, eles trabalham aqui, estão juntos. Assim como a Mazé, a sua filha Tizá começou a trabalhar muito cedo. Sempre ao meu lado, Tizá dividiu comigo aos 8 anos de idade os cuidados com o Gabriel. Enquanto ela estudava, fazia suas tarefas domésticas e vendia doces pelas ruas de Carmópolis, era comum ver o irmão esgarranchado em sua cintura. Um ano mais tarde, Tizá já fazia todas as minhas movimentações bancárias. E a mamãe é muito aberta, ela deixa a gente participar, contribuir, opinar, assim, porque às vezes tem empresas familiares que, né, o proprietário ou o sócio majoritário ali, ele não aceita, às vezes por problema de ego ou por qualquer problema de idade mesmo, de geração, que não deixa com que a nova geração contribua. E aqui a gente está contribuindo desde que minha mãe começou com o negócio, né? De uma forma ou de outra. Mas, por exemplo, a primeira nota fiscal que emitiu aqui na empresa foi a Tizá, que era no bloco. Depois o computador chegou aqui no final de 2004. Aí ela que ligou o primeiro computador da empresa, né? Então, assim, tem coisas da parte de tecnologia mais com ela e eu fico só lá atrás. E o que eu quero é isso. Agora eu quero a vendas online, que eu acho que isso é o máximo. Você chega em qualquer parte do país. E eu falo que a internet, né? Eu falo que a rua mais movimentada do mundo para o comércio hoje é a internet. Do jeito que quiser, pode comprar doce, qualquer hora da noite, do dia. E assim, a loja está aberta. Bom, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco você vai conferir a segunda parte dessa história. E também, já do próximo bloco, vou trazer para você também informações sobre se você que é amante de churrasco, né? Vai aprender como escolher um bom corte e avaliar o teor do marmoreio. Fica por aí, a parada é rapidinha, a gente já volta. Já estamos de volta.
Os primeiros focos de ferrugem asiática, doença da soja, foram identificados em lavouras do Rio Grande do Sul. Os problemas climáticos enfrentados pelo estado favoreceram a ocorrência da doença. Veja os detalhes na reportagem da Graciela Caíno. Para a proliferação, foram registradas as primeiras ocorrências de ferrugem asiática na safra 23-24 em lavouras de Júlio de Castilhos e Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O excesso de chuvas em algumas regiões acende um alerta para o aumento de casos da doença. Por conta de uma janela de plantio mais ampla, o problema está aparecendo mais cedo no campo. A ferrugem asiática da soja ainda é a principal doença da cultura. Num ano como este, no ano de El Niño, onde nós observamos maiores volumes de chuva e principalmente atrasos na semeadura, a ocorrência da doença tende a ser bem distinta quando comparada aos 3 últimos anos, porque uma maior pressão de inóculo será observada no campo. Se nós considerarmos que na safrinha de soja passada, nós tivemos aí um crescimento do inóculo, principalmente nessas semeaduras mais tardias, e esse inóculo se manteve ativo pela não ocorrência de geada, se manteve ativo em plantas voluntárias de soja. E pela condição climática favorável, e como já mencionado pelos atrasos de semeadura, essa pressão de inóculo tende a ser maior, conforme se tem esses atrasos de semeadura. Um outro ponto muito importante é uma relação que nós podemos estabelecer com o país vizinho, Paraguai. Nesse ano de El Niño, essas correntes aéreas, obrigatoriamente, para elas entrarem no Rio Grande do Sul, elas vão acabar passando pelo Paraguai. Os paraguaios, até final de setembro, tinham 80% da área de soja cultivada. Materiais muito similares aos nossos. Então, esse material vai entrar em maturação fisiológica agora em dezembro, e já em janeiro, o pessoal já vai começar a colher essa soja no Paraguai. Toda essa nuvem de esporos aí, vai para a atmosfera, entra nessas correntes aéreas e vai adentrar ao estado. Então a gente precisa ter muita atenção, principalmente no momento das primeiras aplicações. O pesquisador ressalta que os produtores devem utilizar as ferramentas mais eficazes nas aplicações de fungicidas. E que o produtor inicie com as melhores ferramentas, principalmente a utilização das carboxamidas, o proticonazol, toda a questão da morfolina também nas aplicações finais. Então, muito importante nós adotarmos programas de aplicação robustos e, principalmente, atentar ao quê? A esse momento da primeira entrada. As aplicações no vegetativo, popularmente como a gente chama antes do pré-fechamento da entrelinha, são muito importantes para atrasar ao máximo a ocorrência desta doença. Porque a ferrugem é uma doença policíclica. Quanto mais eu atrasar a entrada dela da lavoura, menor é a pressão de inóculo lá no final do ciclo. E outro ponto muito importante é a utilização de intervalos de aplicação seguros. Nós não podemos trabalhar em um ano como este, com intervalos aí de 20, 21 dias, como era de praxe, Nós precisamos trabalhar com intervalos seguros, 14, 15 dias, Em alguns cenários com maior pressão de doença, intervalos de 12 dias, Então nós precisamos estar muito atento a toda essa questão da construção do programa de aplicação de fungicidas. Bom, nós vamos conferir agora a segunda parte da história da dona Mazé Lima, que se destaca na produção de frutas cristalizadas lá em Minas Gerais. Vamos seguir aqui comigo a história da Mazé. Apesar dessa parceria com os filhos que ela contou, essa não era a realidade com o marido. A mesma mão que acertava o ponto do doce também se defendia de um casamento doentio. A compra do terreno, a montagem da fábrica, por um lado, davam forma ao meu grande sonho. E, por outro, despertavam em Chico comportamentos violentos. É muito delicada na vida de mulheres que vivem em agressão, Eu acho que a gente não é que a gente tem que fazer uma escolha pelo trabalho, pela empresa ou pelo casamento. No meu caso, eu fiz uma escolha por mim mesmo. Claro que a minha separação não saiu como deveria, porque ele morre no meio da minha separação. Eu não consigo separar, eu não me separei. Era uma separação litigiosa, das mais difíceis, onde às vezes as pessoas não sabem, mas eu cheguei a pagar a pensão alimentícia para o meu marido, E era uma separação conflituosa, muito desgastante. E ele morre, ele faleceu no meio da minha separação. E hoje eu sou viúva, eu não consegui me separar. No dia 2 de janeiro de 2009, o Chico decidiu colocar fim à sua própria vida. Demorou muito tempo para Mazé se recuperar do trauma e da culpa que ela sentia, muito alimentada pelos comentários maldosos na cidade.
mas pelo amor aos seus filhos, o sonho de existir e a fé que sempre lhe curou nas dores do corpo e da alma, ela seguiu e venceu. Eu cheguei na minha realização pessoal, eu acho que isso é lindo. Eu cheguei em poder oferecer para as pessoas uma experiência de comer um doce de verdade, das pessoas resgatarem memórias afetivas, né? Que isso que move, o que te faz feliz. Eu cheguei em poder ter criado os meus filhos, né, junto comigo, num trabalho que eu amo fazer. Então, eu cheguei onde Deus sempre quis que eu chegasse, na vida que eu vivo hoje, feliz. Hoje, a Mazé gera 27 empregos diretos na fábrica de doce e na loja. Movimenta a economia da região, já que boa parte das frutas que usa na produção vem dos quintais de Carmópolis. E entrega para o mundo doces que levam o suave gosto do tempo. Alguns demoram 6 meses para ficarem prontos. Degustar um desses é uma verdadeira experiência. Hoje, quando eu olho um doce assim, que eu chego isso aqui, eu fico maluca quando chegar a época de fazer, né? Eu fico na produção direto, a época de finalizar. Aí eu falo assim, uau! A contaminação das vacas por mastite está entre as 5 principais preocupações dos produtores de leite. As demais doenças são brucelose, tuberculose, aftosa e leptospirose. Alguns cuidados compõem uma receita para conviver bem com os riscos de contaminação, problemas e prejuízos. Você vai ver agora na reportagem da Kylie Rodrigues. Nesse cenário em que vacas passam a maior parte do dia intercalando períodos de alimentação, repouso e a ordenha, nunca foi tão importante combater as moscas, um agente transmissor presente no dia a dia de fazendas produtoras de leite. No caso da mastite, uma inflamação das glândulas mamárias causada por bactérias, fungos, algas e vírus. As moscas podem atuar como vetores, mas há também casos de contaminação por erros de manejo. Profissionais do setor apontam que a mastite é a principal causa de perdas e da morte de animais contaminados. O Departamento de Ciências e Nutrição Animal da Universidade de Kentucky, Estados Unidos, diz que o controle de moscas pode reduzir em mais de 50% os casos de mastite e que isto deve ser feito também em propriedades com ordenhas robotizadas, sem o contato do homem. O importante hábito das moscas é a sua multiplicação em ambientes de resíduos orgânicos, como fezes dos bovinos. Além disso, algumas espécies também procuram os tetos das vacas para se alimentar. Por isso, convidamos o professor e médico veterinário da UCDB para mostrar como são as práticas adequadas para evitar a mastite. De 100 animais, no rebanho, ela pode variar aí de 2% até 50%, e depende muito das práticas de manejo, principalmente durante a ordenha. Então a importância de fazer alguns testes rotineiros, tanto diariamente ou mensalmente, para ele ter ideia tanto da prevalência que tem, se está tendo novos casos e se aqueles casos estão melhorando ou não. Ao diagnosticar uma vaca com mastite, é necessário fazer a secagem dela desde o úbre até as partes genitais e as patas traseiras, principalmente para recuperar a sanidade da glândula mamária para a próxima lactação. A gente tem 2 formas de mastite, a mastite clínica, que ela dá sinais clínicos, você vê alteração no úbre do animal, aumento de volume, fica mais firme, pode ter sensibilidade, aumento de temperatura e tem alterações físicas no leite. O leite ele pode ter alteração na textura dele, pode sair sangue, pode sair com pus, pode ter grumos. O produtor ele pode perceber. Ele vai perceber fazendo um teste que a gente conhece como o teste da caneca de fundo escuro ou o teste da caneca telada. E o ideal, recomendado que o produtor ele realize esse teste pela simplicidade dele todos os dias antes da ordenha. Aí coloca o leite aí. Coloca o leite aqui. A mastite que não tem alteração física do leite é chamada de mastite subclínica.
Para o produtor reconhecer o problema, ele pode fazer 2 testes. O teste que é mais acessível, né, que é o mais conhecido também, que é o California Mastite Test, que é o CMT, né, as iniciais, California Mastite Test, que é esse teste que a gente vai demonstrar aqui. E tem a contagem de células somáticas, que também ele pode realizar. A frequência, né, da realização desse teste aqui pode ser quinzenal ou mensal. Ela utiliza essa raquete, que tem alguns riscos aqui dentro, e nesses riscos vão ser os níveis que a gente vai colocar de cada elemento, no caso o leite, e depois o detergente, que é o próprio reagente do teste CMT. É importante que ele saiba qual que é o teto, né, que ele coletou, porque quando der o teste positivo, o teste der positivo, né, então ele sabe qual quarto mamário está afetado pela mastite subclínica nesse caso. Ele vai preencher até a primeira linha aqui com leite e ele vai completar até a segunda linha aqui com o CMT, que é um detergente, que vai reagir com leite, né, e ele vai fazer movimentos circulares, como a gente demonstrou. A mastite clínica, a gente trata ela, a gente reconhecendo a mastite clínica, a gente inicia um tratamento com antibiótico que pode ser intramamário, colocado no esfíncter do teto ali, com uma bisnaga, e um tratamento sistêmico. E a mastite subclínica nem sempre a gente trata, né? Existem algumas bactérias causadoras de mastite subclínica que elas disseminam muito rápido no rebanho e aí é interessante fazer o tratamento. Mas algumas bactérias não requer tratamento, requer basicamente um manejo, né, na ordenha ali, colocando esses animais para serem ordenhados por último, por exemplo, para evitar qualquer problema de disseminação do agente, mas o tratamento dela é feito na secagem. A reportagem não pode terminar sem um outro cuidado muito importante e que vale para a criação de animais: a alimentação. Há uma clara relação entre o manejo nutricional e a ocorrência de casos de mastite, porque quando o rebanho está bem alimentado, sua resistência à doença é bem maior e isso evita perda de animais e risco à saúde humana. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Nós vamos acompanhar agora a tradição de uma família de cafeicultores no sul de Minas Gerais. A fazenda Fangueiro produz a espécie de café arábica e está na mesma família desde 1940. Como fala o mineiro, uai, estamos nas Minas Gerais. Cidade de Alpinópolis, também conhecida carinhosamente como Ventania. Em cena, a Igreja São Sebastião, inaugurada em 1949. Ela fica aos redores de terras abençoadas, produtivas, com bons cafés. A geografia privilegiada que torna Minas Gerais celeiro na produção de café. E a gente está em terras de altitude e isso valoriza esse produto, né? Que a gente chama o terroir. O café nas mãos da quinta geração. O Zaro, ele quis seguir os passos do avô, que foi ter a plantação de café. E veio o José Lázaro, meu sogro, que é o mais velho de 12 irmãos, que continuou aí a tradição do pai. Vem o Daniel com o João Paulo. O João Paulo, ele veio para a fazenda agora, está com 40 dias, que antes ele estava trabalhando numa empresa, que ele é engenheiro. E aí o café está unindo a família toda. Vamos assuntar esses bastidores? Te convido a ficar com a gente. Pode ir chegando, que aqui tem café esparramado no terreiro. Do grão até a xícara, teve chão. A história que tem na paisagem rural a vistosa Casa Amarela, na Fazenda Fangueiro, começou em 1940. Na moldura do tempo, Lázaro Carvalho de Faria foi quem deu origem à tradição de cafeicultores na família. Casado com Dona Maria da Conceição, tiveram 12 filhos. O primeiro da turma, seu José Lázaro, que compraria mais tarde, lá nos anos 90, a parte da terra que pertencia aos irmãos. Tudo aprendi com meu pai. E hoje
tem só uma expressão que eu guardei do meu pai: por tudo Deus seja louvado, pelos meus filhos, netos, pela minha querida Jussara, pelas Nora, Carol, Ariadna, por tudo. Amém, seu José, que seja assim, né? Garrados na lida estão os filhos dele, o João Paulo e o Daniel, com a esposa Ariadna. Juntos vão tocando adiante a tradição, com uma boa dose de saudosismo. Meu avô foi uma pessoa muito humilde, sabe? Um homem de muita fé, muito trabalhador, e eu acho que remete isso aí um pouquinho, né? Pra gente levar esse legado, né? E uma responsabilidade muito grande. São 120 hectares de área, 100 em produção. A espécie café arábica reina nos morros com 5 variedades. A produção da safra atual na fazenda está calculada aí em 4.000 sacas. Os cafeicultores adotam práticas de manejo sustentável para combater as pragas no cafezal dos tipos bicho mineiro, ferrugem e broca do café. É utilizado na lavoura um composto biológico com fungos e bactérias. Se chove muito, é um tipo de doença. Se chove pouco, é outro tipo de praga. Então, hoje, por exemplo, essa época que choveu muito, a ferrugem está atuando muito, mesmo nas lavouras com cuidado, um zelo, através do orgânico ou do químico também. A ferrugem, por exemplo, atuou muito forte. Então, as pragas principais que tem hoje, que está nos dando dificuldade, é a ferrugem. A dor de cabeça do agricultor, né? De modo geral, né? João, em 120 hectares de plantação, quantos litros são pulverizados? Então, Rosa, vai depender muito de como estão as lavouras, a praga que está atingindo a lavoura. Em média, se dá em torno de 100 mil litros de água junto com o herbicida, junto com o tanque. Geralmente a gente faz uma extração de 10 a 20 litros por tanque. Com isso a gente faz uma caixa no reservatório, onde acumulamos todo o produto e manda para o trator juntamente com a mistura de água. É o mesmo processo de um produto químico, só que de forma orgânica. A gente faz a mistura através de água. O que acontece com a utilização de biológico? Vida no café. Então, hoje nós temos mais de 70 caixas de abelha espalhadas na lavoura, onde a gente consegue aumentar a polinização na época do café, das flores, e não mata. Não tem morte causada pelos herbicidas químicos. Com o biológico, a gente deu vida às abelhas. Elas certamente estão esparramadas em algum ponto desse mundaréu verde. Bom, e agora vamos mostrar o caminho que os grãos percorrem depois que são colhidos. O primeiro é seguir para o processo da lavagem, onde são rigorosamente selecionados. Os grãos secos, que são os pretinhos aqui, que já está mais adiantado, dos grãos maduros, e depois vai ainda para o terreiro. Após a secagem, ao ar livre, o café é embarcado e segue para o beneficiamento. Daqui em diante, os grãos passam por uma espécie de seleção premium. Somente os inteiros ficam na fazenda. Os quebrados e as palhas saem de campo. A palhada, olhando de cá, parece descarte, mas é só impressão. A gente usa as palhas que saem do café para dar combustão nos secadores, para secar, que aí sim a gente está aproveitando todo o material que é extraído do café e não usando madeiras. Uma outra parte dessas palhas a gente manda para uma fazenda vizinha,
aonde tem gado, é misturado com esterco e volta como composto, que vai servir de adubo para o café também. Na reta final do trajeto do café, aqui na Fangueiro, foco no torrador automatizado. A máquina tem capacidade para 30 quilos. A vantagem da tecnologia é manter a qualidade e a padronização da torrada. Não só produzir um café de qualidade, mas também a torra necessita ser de qualidade. É esse diferencial que nos ajuda a manter sempre o mesmo padrão de torra, com curvas computadorizadas, com curvas salvas para cada qualidade, para cada tipo de café. Pontuados 82 acima, o cafezinho genuinamente mineiro cativa compradores de longe. A Águida e o Júlio comercializam o produto a mais de 1.000 quilômetros de distância daqui, no estado de Mato Grosso do Sul. Carrega não só o diferencial do café, mas a experiência que o cliente tem dele estar aqui, dele sentir essa união que hoje conta muito isso, né? Não é simplesmente embalar o café. Eles não estão simplesmente embalando e a diferença deles que não é que eles não querem fazer um café de grande escala. Eles querem fazer um café diferente. É, minha gente, e eu não tenho a imagem para mostrar para vocês aqui nos bastidores que eu provei o café e eu gostei demais da conta. Se eu pudesse, eu trazia na bagagem. E por falar aqui em bastidores, sabe o que aconteceu também? Pegamos carona na vibe da dupla João Pedro e Cristiano e rolou boa prosa. A música escolhe o artista, né? Então essa música nos escolheu, assim como Estrada da Vida escolheu o Zé Rico, É o Amor escolheu o Zezé, o Dormir na Praça, o Bruno Marrone. Então... É no próximo episódio, segura aí. Valeu! E no Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, a apicultura se tornou uma alternativa rentável para um produtor da região. Confira os detalhes. José Luiz se dedicava à produção de legumes e verduras no sítio Cabeceira da Conceição, em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Mas, após a visita de um amigo, decidiu agregar uma outra atividade. Veio um rapaz, colega meu, e viu essas áreas aqui e falou assim que era uma área muito boa para apicultura e me perguntou se eu não interessava. Eu falei que interessava sim. Aí ele veio cá me ensinar e me deu uma caixa de abelha. Aí foi onde eu comecei. Além das 2 caixas que ganhou de presente, ele investiu em mais 4, mesmo com a condição financeira apertada. E o processo era bem rudimentar. Comprei uma loninha do tipo de estufa, finquei 4 pauzinhos, armei na beira do terreiro e aí eu buscava essas colmeias na cabeça, no carrinho de mão e colocava lá debaixo e aí minha esposa ia centrifugando. A falta de condição financeira e o pouco conhecimento sobre apicultura fizeram com que o começo da jornada fosse bem complicado. Eu só sei que foi muito sofrido, foi muita dificuldade em tudo. Falta de aprendizagem, as coisas só melhorou quando a Ematerra entrou, me achou e entrou para me ajudar. Eu lembro que a primeira vez que eu estive aqui, eu cheguei aqui na casa do Zé Luiz, ele estava centrifugando mel no terreiro, debaixo de uma lona preta, e o menino dele de 2 anos, correndo no meio das abelhas, que até me endoidou a cabeça. Eu falei assim, Zé Luiz, você não pode não, a abelha vai matar esse menino seu. Vamos dar um jeito de mudar esse trem, vamos procurar o banco, vamos fazer um financiamento, vamos fazer uma casa de mel para você começar a melhorar a sua atividade e tal. Aí ele me procurou lá na Emater, né? A gente montou um projeto para o Banco do Nordeste, foi até eu lembro. Aí ele com esse recurso, demorou um pouquinho a sair o recurso, mas com esse recurso ele construiu uma casa de mel pequena, né? Ele começou e daí para frente ele arrancou para chegar nessa potência que está aí hoje. A família ainda se dedica à produção de legumes, verduras e banana, mas é da produção de mel que vem a maior parte da renda, que é comercializada em vários municípios e também para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI. Depois que ele conseguiu o selo do IMA,
o registro do IMA, ele conseguiu também o CISB. Pelo registro do IMA, ele consegue, a comercialização pode ser feita dentro do território de Minas Gerais. E com o CISB, ampliou a comercialização, que pode comercializar dentro do território nacional. E para dar conta da produção, o apicultor tem a ajuda da esposa. Todas as etapas, né, de processamento do mel é realizado por eles, desde a chegada do mel aqui na agroindústria, porque ele faz o trabalho de ir nos apiários dos apicultores, ele busca o mel, transporta as melgueiras até a casa de mel. Ele, a esposa e os filhos, eles fazem o beneficiamento, envase e a comercialização. Graças à certificação e à estrutura da agroindústria, o apicultor pode ainda contribuir com a Associação de Apicultores do município de Capelinha, a PIAC. Através da associação a gente conseguiu bastante benefício. Inclusive o Zé Luiz ajuda muito nesse trabalho aí, beneficiando o mel para a associação, para os programas sociais, né? Programa das escolas, PA, PENAI. Então esse trabalho dele, esse apoio que ele dá para os apicultores é muito importante para o desenvolvimento da cadeia apícola no município e gera renda para as famílias dos apicultores, que apoiam na comercialização. 25 anos depois, o dono do apiário Flor do Vale contabiliza cerca de 300 colmeias. Segundo ele, todo o esforço valeu a pena, incentiva os jovens a seguirem este caminho. Hoje, com os programas sociais que tem, com a ajuda de Caimaterra da curso, da capacitação, o que acontece? O jovem hoje, ele pode estudar, vir para a roça, plantar banana, plantar inhame, plantar mandioca, desenvolver a apicultura, que ele vai ter uma boa renda, uma boa sustentabilidade, que não vai gastar deixar suas roças e trabalhar lá na cidade, às vezes vai faturar bem menos do que ele consegue ganhar na roça, trabalhando para ele mesmo e produzindo um alimento de qualidade e indo para a cidade vender e fazendo parte da juventude. Legal. Bom, essa edição do Bom Dia Produtor fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Lembro que logo mais tem outras informações aqui ao longo da programação e tem mais informações também no portal sba1.com. Uma ótima terça-feira.